Conversa agora ao vivo com Dom José Rui Gonçalves Lopes, bispo de Caruaru, em Pernambuco. O senhor já passou situações delicadas e curiosas assim, quando o padre, quando o bispo, Dom José Rui? Boa noite para o senhor ao vivo aqui na Rede Vida. Boa noite, Paulo. Paz e bem a todos os telespectadores da Rede Vida. Sem dúvida, sobretudo nas santas missões dos capuchinhos, a gente se depara com muitos casos inéditos ou inauditos que cobra de nós uma presença pastoral, como foi a do Papa Francisco. Sim. Tem um que dá para contar para a gente, que o senhor se recorda assim, de imediato? De imediato, assim, de relance, não, porque o Papa é o Papa, não é? Ele pode contar alguma coisa. Já um bispo, a gente fica meio reticente. E como o senhor viu essa viagem? O que mais chamou a atenção nessa viagem do Santo Padre ao leste europeu? A Hungria, ficou no domingo na Hungria e depois os outros 4 dias na Eslováquia. Hoje eu tive a oportunidade, bem cedo, através da RAI, que é o canal de TV italiano, acompanhar o finalzinho da missa. A beleza da Igreja Ortodoxa, muito presente ali, como também um jornalista, colega seu italiano, que falava a respeito da perseguição do comunismo aos cristãos, inclusive relatando o caso de um padre jesuíta, que o Papa Francisco quer muito bem, que passou 12 anos no cárcere, em prisão, exatamente pelo fato de que ele professava publicamente a sua fé. E mais interessante ainda é que muitas pessoas, políticos, autônomos, profissionais liberais, iam à prisão para poder visitar esse padre. Então, ele deixou um grande testemunho de que nem sempre o comunismo é uma boa opção. Aliás, nunca foi uma opção para a Igreja desde muitos outros papas anteriores. Dom Rui, bispo de Caruaru, o Papa mencionou sobre essa questão é muito presente não só no Brasil, é um fenômeno mundial, essa mistura de religião com política, a política usando a religião. O que o Papa Francisco nos traz de luz diante de situações difíceis como essa, Dom Rui? Ele, na verdade, ele aponta o caminho do Evangelho. Quando nosso Senhor, certa vez, foi questionado por alguns partidários de Herodes, e ele toma a moeda e diz: olhe, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a gente tem que aprender a separar as coisas, porque o que é de César pertence a Deus, mas nem sempre, ou aliás, nunca, o que é de Deus pertence a César. Então, a gente distinguir muito bem esse caminho da política e do céu faz muito bem à igreja e um bem muito maior ainda aos cristãos. Dom Rui, quando alguém chegar em Caruaru dizendo eu estou com receio de me vacinar contra a Covid-19, eu não quero me vacinar, o que o senhor costuma falar para essa pessoa? Que foi inclusive tema abordado pelo Papa no voo de volta a Roma. O Papa, com muita precisão, dizia que as vacinas foram uma conquista da humanidade. Nós sempre nos vacinamos. Agora, o Catecismo da Igreja Católica, sobre o sacramento da unção dos enfermos, nos diz que a cura acontece não apenas para o regozijo ou bem-estar do nosso corpo, mas para a nossa salvação, isto é, quando a gente quer curar o corpo e curar também a alma. Se existisse uma vacina, não é, Paulo, contra o pecado, e essa vacina existe, está na cruz de Cristo, na remissão dos pecados, no sacramento da confissão. Então, a gente utilizar essas duas vacinas, essas 3 que estão sendo ofertadas no Brasil, e mais aquela outra que é ofertada unicamente, exclusivamente na Igreja Católica, que é a remissão dos pecados e os sacramentos. Dom Rui, com relação às atividades pastorais, nessa esperada retomada, ainda vivemos na pandemia, mas a flexibilização, a vacinação está melhorando em todo o país, pelo menos a primeira dose, né, o que a gente tem de informação. Dom Rui, como é que está sendo essa retomada? E já que estamos falando do Papa, o que o Papa nos inspira nessa retomada aí em Caruaru pastoral? O que o senhor destacaria? Eu destacaria a coragem do Papa. Até porque foi dito também aí na matéria muito bem produzida por vocês da Rede Vida, a entrevista ali no avião, o contato com jornalistas e aquela observação que ele recentemente se operou.
Recentemente operado, claro que existem aí algumas questões de imunidade, e o Papa ainda assim, confiando em Deus, na graça de Deus, confiando também na eficácia da vacina, se lançou em missão e foi até esses países eslavos para anunciar o evangelho. Aqui em Caruaru, de forma muito segura, seguindo com muito rigor os protocolos sanitários, nós também já retomamos as atividades pastorais, os encontros, as reuniões, a catequese. E hoje, dia de Nossa Senhora das Dores, celebramos a nossa padroeira, distribuindo várias celebrações ao longo do dia na Catedral Diocesana. E não foi surpresa, porque o povo aqui do Agreste Pernambucano é um povo muito religioso, com muito fervor na fé. Eu diria até, não por ufanismo, que nós temos uma maioria de católicos. E nós realizamos cerca de 5 celebrações apenas na Catedral. E todas essas 5 foram muito bem participadas. Antes havia apenas 2 ou 3, mas se concentrava um número muito maior de pessoas. Visando, portanto, a não aglomeração, nós celebramos mais missas e demos mais oportunidades para que as pessoas recebessem a graça de Deus. Detalhe interessante: fé e vida. Na porta da catedral estava ali um estande de vacinação colocado pela Prefeitura Municipal de Caruaru, e os idosos, outras pessoas que não tinham tomado a primeira dose ou a segunda, estavam aproveitando também dessa oportunidade. Vacina para o corpo e graça de Deus para a alma, pois, afinal de contas, o ser humano é corpo e alma, e a gente não pode esquecer disso. Olha, queria agradecer muito a sua participação ao vivo aqui no JC TV Primeira Edição, de Dom José Rui Gonçalves Lopes, trazendo informações do que ele acompanhou da visita do Papa e também detalhes aí de Caruaru, nesse dia tão especial para Caruaru, nesse dia mariano também aí em Caruaru. Muito obrigado, viu, Dom Rui? Eu que agradeço, Paulo. Paz e bem. Muito obrigado. Até breve. Um abraço para o senhor também. Ao vivo, Dom José Rui Gonçalves Lopes, titular de Caruaru, em Pernambuco. Luciana Martins, é contigo.